Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez será com Paulo Antunes e vamos falar sobre a temática de halterofilismo. Bem-vindo, Paulo. Como é que estás? João. Está tudo bem, obrigada. Bem-vindos aqui à minha casa, aqui com um motivo natalício, bem representativo da época. Sim, já em novembro já se vê nos centros comerciais, já está tudo montado, basicamente. Exatamente. Aqui em casa é igual. Se eu permitisse, portanto, seria todo o ano. Ah, Felizmente só consegui impedir até há cerca de quase um mês atrás. Portanto, está tudo bem neste caso. então excelente. Agora, para metermos o tema de halterofilismo, eu acho que era interessante contares um pouco sobre o teu percurso na modalidade, bem como a tua experiência académica e profissional, o que é que fazes agora neste momento. Ok, portanto, a minha experiência inicial começou em miúdo, portanto, eu fazia remo quando fui captado pelo halterofilismo, portanto, por um treinador que na altura treinava, e eles começaram a dar treino lá no hangar onde eu guardava o barco. E um dia ele disse: tu és baixinho e tal, davas para o halterofilismo, havias de experimentar aqui connosco, etc. E eu disse: ok, tudo bem, sem problema. Eu na altura só estudava e fazia aquilo, não fazia absolutamente mais nada, e propus-me a fazê-lo, só treinava remo na altura. Até que aquilo foi passando, eu não sinceramente não dei muita importância. E passado alguns meses ele insistiu e disse: olha, é hoje é que tu vais fazer aqui comigo o teste, vamos fazer aqui os testes. Antigamente fazia-se os testes para se perceber se tinha encaixes, era aquilo que se costumava dizer, vamos ver se tens encaixes. Portanto, seria atender, isto era uma palavra que se dava quando se atendia à mobilidade, se a pessoa tinha mobilidade para fazer, porque na altura ou tinhas ou não tinhas, ninguém trabalhava a mobilidade se não a tivesses. Portanto, se não tivesses, vai fazer outra coisa qualquer. Se tivesses, ok, então ficas aqui connosco. Ninguém faz como hoje, em que nós pegamos numa pessoa e efetivamente olha, tu tens um problema na tibiotársica e vamos tentar melhorar aqui a Sim, tua sim. mobilidade e etc. Portanto, não se fazia nada disto. Isto era, se tivesses, tinhas, se não tivesses, vai fazer outra coisa qualquer na qual te adequas. Portanto, e com base nisto, efetivamente fiz o teste e a coisa até se proporcionou. Eu tinha esses encaixes nesse caso, e comecei a treinar rapidamente. Depois, rapidamente comecei as minhas marcas, como eu sempre fiz desporto e etc., fui sempre muito ativo, as minhas marcas começaram a subir rapidamente. Depois fiz logo aquilo que se chamava mínimos, havia mínimos de primeiras categorias, mínimos de segundas categorias, mínimos de terceiras categorias. Eu fiz logo mínimos de segundas categorias, portanto, sendo que a primeira categoria seria mais elevada que a segunda e a segunda mais elevada que a terceira, sempre fora. Portanto, eu fiz logo mínimos de segundas categorias. Depois, esse treinador acabou por ir ingressar num outro clube, que na altura foi o Ginásio Clube do Sul, em Cacilhas, e ele, portanto, lançou-me a proposta se eu não queria ir treinar para o Ginásio Clube do Sul, que eles eventualmente na altura pagavam já, como eu tinha mínimos de segundas categorias, pagavam o L123. Pronto, e assim foi. Comecei a receber, na altura, o meu ordenado era o L123, que eles o pagavam, portanto, e eu assim deslocar-me-ia do Barreiro a Lisboa, Cacilhas, e houve uma altura que fazia isto até em bidiários, e foi a minha rotina durante algum tempo. Ok. Neste Sabias momento, mais do que a pronto, maioria. sim, neste momento sou diretora de formação da Federação, para além de que estou a trabalhar na minha componente académica ainda, obviamente, tentar concluir os mestrados e essas coisas todas, esperançosamente avançar rapidamente para um doutoramento, portanto é aí que eu me situo neste momento. Ok, então bom percurso, já com muita experiência e vamos ver. Gostava de ter um treinador doutorado, era interessante. Exato. Pronto, É apenas um título, mas sim, acho que existem efetivamente, não existem muitos, mas existem efetivamente algumas pessoas que se regem por um percurso científico, ainda que não o tenham percorrido. Eu conheço algumas pessoas que, nomeadamente alguns treinadores, está-me a lembrar agora de um nome do rapaz do Norte, que apesar de não ter formação na área, mas
é realmente muito conhecedor seja da fisiologia, seja da anatomia e etc. Portanto, e não se enquadrando e não tendo nenhum título, mas isto fascina-me sempre. Alguém que procura e consegue encontrar informação fora do meio académico, ou seja, sem que ninguém lhe entregue. Porque, de uma maneira ou de outra, quando estamos inseridos no meio académico, há alguém que nos entrega informação. Olha, isto é assim que funciona. Portanto, e é mais fácil, está facilitado. É um pouco assim. Portanto, fico sempre muito surpreso com isso. Sim, sim. Eu quando acabei a licenciatura, eu fiquei sempre com aquela impressão que a licenciatura não me serviu, serviu-me para ter as bases, mas serviu mais para aprender a estudar por fora. A procurar, exatamente. Exatamente. Exato. E pronto, eu agora queria te perguntar uma coisa. Eu, desde pequeno, sempre ouvi falar do halterofilismo, mais nos Jogos Olímpicos, mas nunca em Portugal. Agora, desde que houve aquele boom do CrossFit, já se começou a ouvir mais do halterofilismo. E pronto, eu antes de ingressar no curso de treinador de halterofilismo, que fiz contigo, eu fiquei sempre aquém. Mas o que é o halterofilismo? E o que é que serve? E pronto, já percebi que já existe há algum tempo. Mas porquê é que achas que nunca houve aqui o boom em Portugal do halterofilismo, sem ser agora este devido muito ao CrossFit? Isso realmente é uma boa questão. Eu posso falar daquilo que era a minha experiência na altura e, portanto, e o meu percurso na altura. Apesar de ser um miúdo, não tinha bem a noção daquilo que era a realidade. Mas aquilo que me dá a sensação hoje em dia, e olhando para trás, olhando para esse tempo, é que acho que não havia muita divulgação. Não havia. Na altura, agora eu penso que ainda nos falta alguma divulgação. A verdade é essa. No entanto, neste momento não temos os meios para a fazer. Essa é a verdade. Portanto, nós neste momento pecamos por outro problema, que é não termos os meios para a fazer. Na altura tínhamos. Portanto, nós tínhamos utilidade pública na altura, a antiga Federação Portuguesa de Halterofilismo tinha utilidade pública, não a faria, não sei porquê, muito sinceramente, e não sentíamos essa divulgação e essa entrada, não sei porquê. Talvez também havia um pouco aquele dogma de que as crianças travam para o crescimento, e isso é um dogma muito forte. E durante algum tempo isto foi um tabu muito grande e os próprios treinadores de halterofilismo na altura acreditavam naquilo e nem queriam problemas com miúdos muito novos a entrar, estás a ver? Era um bocado isto, tu realmente és muito novo, vai-te embora, não serves para aqui. Como eu te disse, até mesmo em relação à falta de mobilidade, isso praticava. Portanto, as pessoas diziam, olha, tu não tens mobilidade, vai-te embora. Não estou para perder tempo contigo, era uma coisa deste género. E acho que em relação a isso era um pouco, lavar um pouquinho as mãos, como o Pilatos fez, em que... não quero problemas, olha, mais vale ele ir-se embora do que eu ainda me virem aqui pedir contas, estás a ver? Era um bocado assim. E acho que isso contribuiu um pouco. Ok. Pois é que eu, por exemplo, eu estou a treinar no meu ginásio e aparece-me uma pessoa, então, estás a praticar CrossFit? E eu, não, é halterofilismo. Halterofilismo é só estes dois movimentos. Mas e depois existem aqueles casos que também confundem com o powerlifting. Fazes peso morto e por acaso sempre me disseram isso foram brasileiros. Porque eles também têm essa cultura mais do powerlifting e pronto, sempre associaram isso. Exatamente. Mas pronto, agora focando um pouco sobre o CrossFit e gostava de ter a tua opinião e depois noutro podcast também vou perguntar a um treinador de CrossFit. Se nós formos reparar, a técnica do halterofilismo, do halterofilista comparado com do atleta do CrossFit é um pouco diferente. Tanto eles a tirarem RMs como também a fazerem os ditos WODs. Tu achas que existe alguma vantagem biomecânica ou dispêndio energético da forma como eles fazem, ou se eles aplicassem um pouco mais a técnica de halterofilismo, eles conseguiam melhorar? Isso é uma boa questão. Eu acho que eles estão enganados nesse sentido, pelo menos as pessoas que pensam assim. Essa é a minha opinião. Uma vez que aquilo que eu penso é que existe realmente uma técnica para RM e existe uma técnica para fazer reps. Portanto, há uma técnica específica, com certeza, para fazer repetições. E a técnica específica para fazer repetições, do ponto de vista energético e do ponto de vista glicolítico, particularmente,
é curioso, porque quando tu queres fazer reps, quando tu estás a pensar em entrar num sistema muito glicolítico, muito predominantemente glicolítico, as reps têm que sair de uma forma o mais, atenção, do ponto de vista, não do ponto de vista biomecânico, mas do ponto de vista bioenergético falando. Portanto, têm que sair mais focadas no ponto de vista de eficiência bioenergética e não tanto em eficiência biomecânica, ok? Portanto, o crossfitter deve pensar mais em eficiência bioenergética, porque ele tem que poupar. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos muitas vezes é os cleans ou os snatch, ou seja o que for, como se vulgarmente chama, que é o termo inglês, que para nós é o arranco e o arremesso. Tanto um como o outro, por exemplo, particularmente na primeira fase do movimento, portanto na fase da puxada, nos cleans e etc, e nos snatch pulls, nós vemos muitas vezes, quando é para reps e os crossfitters fazerem, ignorarem, portanto, como quem diz, portanto, ignorar entre aspas, eliminarem a utilização das pernas. Portanto, ficam logo cá em cima, há muito pouca utilização das pernas, a flexão da perna é muito pouca e, portanto, utilizam muito costas em função disso. Portanto, isto, do ponto de vista energético, é eficiente. É eficiente porque as pernas queimam-nos muita energia. É um sistema muito grande, muito complexo e queima muita energia, portanto, consomem muita energia. Portanto, do ponto de vista bioenergético falando, eu acho que quando estamos a falar para reps, quando estamos a falar para tempo, efetivamente ganham, têm vantagem em fazer assim dessa forma. Do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista de criar uma mecânica tal que consigam levantar mais carga, então não. Então aí têm que utilizar um sistema que utiliza uma simbiose muscular absoluta, ou seja, quanto maior for esta simbiose entre a musculatura inferior e a musculatura superior, quanto maior for esta simbiose e quanto mais consonante for esta simbiose, melhor sairá o movimento, ou mais eficiente sairá. Portanto, ou sai, porque neste caso ou sai ou não sai, porque quando estamos a falar em RM e quando estamos a falar em reps, estamos a falar em que um RM não sai simplesmente, por simplesmente não saiu, e os reps, olha, não consegui fazer 30, fiz 28. Portanto, estamos a falar novamente do ponto de vista energético. Não é que não tenha saído, porque houve uma componente técnica que não aconteceu. Eles normalmente não saem porque acabou-se a energia, literalmente. Portanto, e é isso que acontece. Ok, muito interessante. Eu até podia pegar no caso da Tia Tumi, que eu, se não me engano, ela antes era halterofilista e até foi aos Jogos Olímpicos. E se nós formos observar, quando ela vai tirar, quando ela fez o invento mesmo de RMs e depois comparar com os outros WODs para reps, nota-se uma completa diferença na forma como ela faz. Exatamente. Isso é precisamente aquilo que eu estava a dizer. Tendo em conta a energética e aquilo que tu sabes fazer, porque no fundo o que nós estamos aqui a falar é da tarefa. Temos uma tarefa para fazer. Por exemplo, o que é que nos leva a fazer um clean alto para um clean perto dos 90 graus, em que a coxa se encontre perto do limite que é chamado power clean, e passa a ser chamado clean. Né? Portanto, eu estou a falar no range de power clean. Portanto, há um range de power clean, há uma amplitude de power clean, em que é o ponto mais elevado de power clean, em que há uma ligeira flexão das pernas, e depois o ponto máximo de power clean, em que estás perto dos 90 graus. Portanto, a partir dos 90 graus, do 90 graus, coxa, chão. A partir daí, o que acontece normalmente é que vai haver o chamado clean convencional, não é? Portanto, agora, esse range que existe, tu tens que o calcular, não é? Portanto, tu tens que perceber, olha, onde é que eu vou apanhar isto? Onde é que eu tenho força para esta puxada se levar aqui à altura? Portanto, e aí isso é que indica o quão baixo tu vais buscar a barra. Portanto, está ditado pela altura da barra. Portanto, se a barra sair muito alta, então tu fazes uma flexão mínima. Se a barra sair mais baixa, no caso, se tiver mais carga, tens que baixar consideravelmente mais. Portanto, é isso que distingue. E sabendo desempenhar a tarefa, isto respondendo à tua pergunta, sabendo desempenhar a tarefa, ela sabe o que é que tem que fazer
para determinada situação acontecer, e é isso que ela faz. Portanto, o importante é saberes desempenhar bem a tarefa. Se tu conseguires desempenhar bem a tarefa, então vais conseguir também ter a noção daquilo que tens que fazer, daquilo que tens que desempenhar naquele momento, e basicamente é isto. Eu às vezes, houve uma vez um atleta que me disse, olha, eu fui levantar, fui fazer um snatch, e saiu-me um snatch split. Eu não sei se tu sabes o que é antigamente chamava-se arranca à francesa. Portanto, que é com o split convencional do clean and jerk, do jerk neste caso, mas em snatch, com pega de snatch. Portanto, e ele nunca tinha feito aquilo aparentemente. E eu perguntei, mas como é que isso se passa na cabeça de alguém que vai fazer uma tarefa? Então qualquer dia tu fazes-me um supino. Chegas lá, quando eu sei, estás debaixo da barra deitada a fazer um supino, não é? Se a tua cabeça não controla aquilo que tu vais fazer naquele momento, então tu não controlas a tarefa. Se tu não controlas aquilo que vais fazer, não controlas a tarefa. Portanto, isto é um movimento de 2 segundos, 2 segundos. Tu tens que visualizá-lo muito bem antes de o fazeres para o conseguires controlar. É por isso que não é à toa que tu vês todos os atletas que performam movimentos desse tipo, nomeadamente os de saltos para a água e etc., que estão a visualizar o movimento antes de o fazerem. Porque aquilo vai acontecer rapidamente. Portanto, se eles não tiverem aquilo muito bem focado antes de o fazerem, aquilo pode ser um desastre. E, portanto, isto é a parte integrante de todo o processo. Conseguir visualizar e conseguir ter na cabeça a tarefa que vou fazer e vou fazê-la. E é assim que eu vou fazer. Eu não posso simplesmente ia fazer uma coisa e de repente sair uma outra. Portanto, a pessoa de repente não é possuída por um espírito maligno e que o fez fazer qualquer coisa. Portanto, isto está incutido. Isto normalmente o que faz isto acontecer do ponto de vista psicológico é o foco em coisas erradas. Eu há pouco tempo estive numa palestra sobre psicologia em que realmente a palestrante falava que não existe desconcentração. Nós temos uma palavra que é desconcentração, não existe. A palavra desconcentração não existe. Existe concentração numa coisa que não é aquela que nós queremos concentrar-nos. Portanto, nós estamos sempre concentrados numa coisa qualquer. Quanto muito não estamos concentrados naquela coisa que devíamos estar concentrados. Portanto, não existe desconcentração. Existe concentração numa coisa absurda. Ou, normalmente, o que faz com que isto aconteça, isto é o subconsciente que o força, é quando temos medo de determinada situação, é um subterfúgio conseguirmos inventar uma alternativa. Portanto, e às vezes a alternativa é tentarmos pensar numa outra coisa qualquer. Mas isso, do ponto de vista de alta competição, é errado, não é? Pode dar muito mal. Ok, e pronto, já que agora pegaste na parte dos desastres e da parte da concentração, eu acho que era interessante falarmos aqui sobre um pouco sobre as lesões aqui do halterofilismo. Okay. Que, pronto, muita gente, e principalmente médicos, com quem eu já abordei isto, dizem sempre, tu agora és novo, mas daqui a uns anos vais ver que as tuas costas vão estar completamente desfeitas, vais ter muitas lesões nas costas e isso. E se nós formos ver os artigos que foram comparar os riscos de lesões entre o halterofilismo e outras modalidades, vemos que o risco de lesão ou é igual a outras modalidades coletivas, ou então ainda menor. Mas um dos pontos fulcrais de lesão no halterofilismo é muitas costas, é a coluna. E não só. E também acho que tinha visto que era o joelho. E os ombros, sim. Ombros, coluna e joelho. Sim. O que é que tu fazes para tentar reduzir este risco de lesão? Eu acho isso uma pergunta muito interessante e acho que isso é essencial. Isto porque eu posso dizer que antigamente a preocupação com isso era nula, absolutamente nula. Portanto, a tarefa fulcral era tens que levantar peso. Se levantas, porreiro, não há problema absolutamente nenhum. Não me interessa mais nada. Depois o que virá, virá. Olha, isso é fruto do tempo. Portanto, atribui-se muitas vezes algo que poderia até ser evitável a qualquer coisa que é a vida, estás a ficar velho, portanto essas dores estão a aparecer porque és velho. Portanto, e isto, cada vez mais temos a noção de que isto não é bem verdade, não é? Portanto, existem muitas formas e existem muitos estratagemas hoje em dia para conseguirmos eliminar isso. Eu estava aqui a lembrar de uma situação em específico. Vou começar pela situação que para mim é mais evidente e se toda a gente pensar nisso vai conseguir perceber. A valgia no joelho.
A valgia no joelho é daquelas situações que eu mais vi acontecer no halterofilismo, e se tu fores ver antigas fotografias, vês muita gente com agachamentos com um joelho completamente valgo, e ninguém dizia, olha, isso não se pode fazer, não faças isso. É para tentar afastar os joelhos mais para o lado, seja o que for. Portanto, nós já percebemos que esta coisa da valgia do joelho está intimamente ligada com encurtamentos, mas também com um padrão de movimento. Portanto, há pessoas que têm um padrão de movimento incutido e não conseguem fugir deste padrão de movimento. Então, mas até que alguém tenha que lhe dizer, olha, tu fazes isto, não o faças. Portanto, às vezes é preciso isto. Portanto, a pessoa não se apercebe que o está a fazer. Tem que chegar alguém e dizer-lhe, olha, tu estás a fazer isto, repara, está aqui um vídeo teu, olha o que é que acontece. A maioria das pessoas não fazem isto. Portanto, eu costumo mostrar uma fotografia que estava também nos clipes de halterofilismo dos cursos que eu dou, de uma rapariga de topo, de halterofilismo, com os joelhos completamente a tocarem um no outro no movimento de vinda para cima. Portanto, isso é uma coisa que para mim é completamente inconcebível. Alguém que está em alta competição e comete erros desse género. E isso é um erro grosseiro hoje em dia, com todas as informações que existem, provenientes dos fisioterapeutas, provenientes de quem trabalha nessa área em específico, e com todas as diretrizes para o evitar, não é? Porque nós não somos fisioterapeutas do ponto de vista de treinadores, mas podemos evitar coisas. Portanto, não somos fisioterapeutas, não vamos resolver nenhum problema, mas é evitável, e aquilo seria um problema evitável. Isto é uma das situações que eu me está a lembrar. Do ponto de vista das costas e do ponto de vista do ombro, eu creio que também se prende um pouquinho com manter a saúde. Eu acho que o problema não está propriamente no ombro deltoide, não é? Nem está propriamente no ombro trapézio. Estará possivelmente nos estabilizadores, estará mais nos rotadores da coifa. Eu penso que, ou na coifa dos rotadores, depende das literaturas. Eu penso que essa saúde, e manter essa saúde é importante. E muitas das pessoas não sabem que não têm esse tipo de estruturas suficientemente ativadas e suficientemente acordadas para conseguir cumprir a função para a qual existem. Tal qual como hoje em dia há uma grande awareness acerca de os glúteos estarem desativados, não é? Que em termos estéticos é desagradável. Mas uma coisa que não se vê realmente é a desativação, quer dizer, até vemos, quem é especialista vê aquela coisa dos miúdos andarem com os ombros descaídos para a frente, pá, no fundo estamos a falar da saúde dos rotadores da coifa, novamente. Portanto, é este tipo de coisas que não se dava atenção e que agora se dão, que se vai ao pormenor, e eu acho muito bem, não é? Há pessoas que hoje em dia pensam, mas agora vai-se muito ao pormenor, isso não interessa. Não. Portanto, há aqui um meio termo entre todas essas coisas. Também não dar sobreatenção. Portanto, agora eu estive num curso nos Estados Unidos agora há relativamente pouco tempo e criticou-se muitas vezes aquela coisa que também se fala muito no CrossFit, que alguém se lembrou de falar, que é a ativação dos glúteos. Ok, efetivamente a ativação dos glúteos é importante, mas na tarefa e durante a tarefa dizer para ativar os glúteos pode ser um erro muito grande. Portanto, e isso é preciso ter isso em conta, que a gestão da tarefa está aqui em cima. Portanto, incutir aqui em cima um padrão aleatório inventado por nós, que se calhar vem num timing errado, também não é todo correto. Portanto, há ali um meio termo entre todas essas coisas. Okay? Sim, sim. Eu principalmente já ouvi as duas versões, o 8 ou 80, que basicamente uns defendem completamente a postura e se não tiveres a postura adequada vais ter lesões, independentemente do que faças. E outros que dizem, a postura é basicamente compensações do teu corpo e se tu alterares isso, o teu comportamento motor e lesões também vai dar o bom. E pronto, eu sempre fiquei naquela, mas e por que não andas? Eu acho que a postura em si é importante, mas até certo ponto. E não é por não teres a melhor postura que também vais ter lesões. Ou então que não é, por exemplo, esse caso que tu deste das costas, dos ombros para a frente, se deres um pouco de reforço muscular ou mesmo ativação neuromuscular através do exercício, não é coisa que digas, ombros para trás, que a pessoa vai melhorar. Ou que vai ter lesões, neste caso. Claro. Eu acho que é mais por aí. Claro.
Claro que sim. Portanto, é isso mesmo. Há realmente a conjugação entre as duas situações. A conjugação é essencial e, de facto, existem as duas problemáticas, mas são ambas realmente importantes. Eu também vejo, efetivamente, pessoas que, com uma postura completamente errada, a fazerem determinadas situações. Existem realmente algumas adaptações pontuais para certas pessoas, mas isso não é uma desculpa para tudo. Portanto, há pessoas que utilizam isso como desculpa para tudo. Eu tenho uns braços muito compridos, então eu vou puxar braços mais cedo. Portanto, efetivamente, o que não falta são pessoas ao longo do tempo no halterofilismo, e seja onde for, com adaptações antropométricas, nomeadamente. Efetivamente existem, se calhar, outras alternativas. Muitas vezes eu tenho visto, eu tenho uns braços muito compridos, então abre a pega. Afasta mais a tua pega, neste caso. Portanto, as pessoas às vezes encontram soluções mais complicadas em vez de procurarem primeiras mais simples, não é? Para mim, uma solução simples seria, ok, então a tua pega está muito estreita, por isso é que a tua pega abre a pega. Portanto, há coisas que são muito simples. Se me disseres, mas eu já tenho da barra, portanto já não dá para abrir mais. Pronto, então aí teremos que ver outra situação. Haver sempre adaptações às individualidades. A individualidade é um dos grandes paradigmas da metodologia do treino. Temos que lidar com ela, temos que lidar com todas as individualidades, obviamente, portanto, e é isso que também faz parte de ser treinador, é conseguir individualizar. Se ele não conseguir individualizar, então não passa de um programa de computador. Ok, muito interessante e obrigado pela tua opinião. E agora queria perguntar-te mais uma coisa, e pronto, tem a ver com um mito que tu já falaste agora durante a conversa, que é basicamente antes não existia tanto acesso à informação e as pessoas achavam mesmo que o halterofilismo fazia as pessoas deixarem de crescer. Só que nos dias de hoje, e também não é só no halterofilismo, mas no halterofilismo acontece com mais frequência, as pessoas têm acesso à informação e ainda têm esse paradigma, esse dogma. Porque é que tu achas que ainda existe isso? Qual é a melhor forma de combater? Porque há muitas crianças que eu vejo que até gostam da modalidade, mas os pais dizem, não, ainda vais deixar de crescer e vais ficar com 1,20 m. Exato. Isso é uma questão muito interessante. Primeiro, porque acho que nós estamos num tempo muito curioso, um tempo em que estamos repletos de informação e que há pessoas e que existe uma sociedade da Terra plana. Portanto, isto já diz muita coisa sobre a nossa atualidade. Portanto, existem pessoas que, apesar de toda a informação, acham que a Terra é plana, continuam a achar. Portanto, que há aqui um grande complô e continuam a achar isso. Portanto, obviamente que esse tipo de opinião carece de um suporte científico, ou devia de carecer. No entanto, quando és pai, não tens essa desculpa, estás muito preocupado com os teus filhos e efetivamente não queres que eles tenham nenhum tipo de problema, e então é uma espécie de, olha, pelo simples não, vamos lá manter isto assim. Pelo simples não, vamos lá não o deixar ir, porque há muita coisa para ele fazer, olha, vai fazer outra coisa. Vai fazer antes futebol, que tens menos lesões. Pois. Todos nós sabemos que não é o caso, não é? Todos nós sabemos que não é o caso. Portanto, só lá está. Exatamente. Nós sabemos que no futebol é onde existe dos maiores índices de lesão e todos os pais querem levar os miúdos para o futebol. Portanto, não vamos por aí. Portanto, acho que há realmente uma falta de informação e depois eles ficam a pensar que isto não deve ser bem assim. Porque, lá está, também a falta de conhecimento e a falta da divulgação da própria modalidade também faz com que se comecem a formular ideias sobre uma coisa que não se conhece. Quando nós não temos, a nossa cabeça inventa, não é? E isso, nós temos conhecimento de causa sobre imensas situações desse género, em que, olha, se eu não conheço, então é mau. O ser humano tem muito essa noção de percepção do perigo. Olha, se eu não conheço, em princípio é mau. Depois logo se vê. Depois vamos ver, não é? Mas primariamente é mau.
vamos ver depois se eles provam que não são maus. Portanto, e acho que isso ainda está incutido por esse motivo. E depois também porque a nossa franja académica ainda não está muito focada nesse aspecto. Sabes que quando nós temos uma franja académica que ainda propaga que o joelho não pode passar da biqueira do pé e coisas que já estão completamente para trás das costas em quem está bem dentro do meio, isso é anedótico para nós. Portanto, e ainda isto é uma coisa que eles ainda defendem com unhas e dentes lá no local. Portanto, é óbvio que se calhar temos que rever outro tipo de coisa, temos que rever a maneira como estamos a ensinar estas pessoas na faculdade e etc. Portanto, se calhar as pessoas que ensinam estes, se calhar deviam mudar, se calhar deviam de ser reciclados. Portanto, eu acho que isto, nós sabemos, todos nós conhecemos, todos nós andamos na faculdade e conhecemos aqueles professores que praticam aqueles dogmas que já estão completamente fora, e eles perderam a noção daquilo que é o suporte científico e a evidência científica, perderam-se lá no tempo, ficaram agarrados àquela coisa que existiu, e agora tudo o que seja de novo vai ser muito difícil de mudar esse indivíduo, mas esse indivíduo não é um cientista, esse indivíduo está enganado. Portanto, um cientista é um indivíduo que chega e diz assim, eu neste momento estou a par daquilo que é científico. Eu costumo dizer isto muitas vezes, nós já defendemos algumas ideias que hoje em dia são completamente erradas, não é? Nós hoje em dia sabemos que comer hidratos de carbono depois das 6 da noite não faz absolutamente mal nenhum, não engorda, não faz nada dessas coisas, mas já houve uma altura em que a comunidade científica se formou e veio dizer, não, cuidado que Sim. a partir dessa, portanto, e na altura aquilo fazia sentido, eu acho bem que as pessoas que seguissem e que seguiam a comunidade científica atual, e na altura alguém veio defender a teoria de que aquilo aconteceria. Mas assim que é desmascarada, sou o primeiro a vir e dizer, olha, espera, lembra-se daquilo que eu estava a dizer que era assim? Não é. É desta forma. Já se percebeu que por isto e por aquilo, portanto, isto é que é ser cientista, é mudar de opinião quando ela tem que ser mudada. Portanto, quando nós vemos ainda hoje coisas que poderiam ser evidentes, no caso, por exemplo, está-me a lembrar do surgir de novas estruturas anatómicas. Descobriram-se ainda há bem pouco tempo novas estruturas anatómicas. As pessoas ficam a pensar, mas agora já estão fartos de escrutinhar cadáveres e agora é que perceberam que havia uma estrutura nova. As pessoas não percebem, por exemplo, que isto não é bem uma estrutura nova, é uma estrutura que eles achavam que pertencia àquele canto, que agora eles descobriram que, este triângulo que estava aqui e que nós achávamos que pertencia a este outro músculo que estava aqui, não pertence, porque isto faz outra coisa. A função deste triângulo que está aqui é uma ou outra. Portanto, e às vezes as pessoas não percebem esta coisa. Depois vêm os médicos e dizem, descobriu-se um novo músculo. E toda a gente fica a pensar, descobriu-se um novo músculo, mas para que isto é? Porque tudo o que está por trás não se sabe o que é que aconteceu ou o que é que levou àquela descoberta do novo músculo, não é? Na verdade não é a descoberta do novo músculo, é a identificação de que afinal aquele não pertencia ali, pertence a outra coisa, a outra estrutura. É isto. E as pessoas também se esquecem de que a tecnologia que nos ajuda na investigação está sempre em evolução, em constante evolução. E com isso conseguimos ir a novos planos que nem sabíamos que existiam. Exatamente. Acho que é mais por aí também. Precisamente. Ok, e agora alterando um pouco a temática. Imagina que vem uma pessoa ter contigo e diz-te, olha Paulo, eu quero começar a praticar halterofilismo, o que é que eu faço, como é que eu começo, se começo pelo arranque, se começo pelo arremesso, o que é que tu achas que devemos ter em conta em termos de avaliação, visto que no passado não se fazia, mas agora dá-se muita atenção a isso, à avaliação de movimento, à avaliação dos RMs, e qual é a tua opinião sobre esta temática? Primeiro diria, arranja um treinador. Primeiramente, essencial. Eu vou-te dizer uma coisa, eu, como treinador, não confio nos meus próprios olhos para avaliar os meus movimentos. Muito sinceramente, não confio. Eu faço movimentos, agarro nos vídeos dos movimentos que faço
neste momento não tenho nenhum treinador, mas aquilo que faço é enviar para alguém da minha confiança e que me dê feedback. Simples. É isto que eu faço. Agarro nos vídeos, mando, o que é que achas? E depois recebo o feedback. Isto é essencial. Em relação à iniciação ao movimento, eu no outro dia disse isto a um rapaz que é coach numa box de CrossFit, com a maior das naturalidades, e acho que, e sinceramente acho que essa é a verdade. Nós neste momento ainda estamos um pouco mal servidos em termos de treinadores e em termos de qualidade de treinadores. A verdade é essa. Existem exceções à regra, claro que existem, e existem sempre e vão sempre existir. Portanto, eu estou a generalizar, não generalizando. Obviamente que existem sempre exceções à regra, mas estou a falar do grosso da coisa. Isto é muito simples. Muitas das vezes a própria cultura desportiva que é incutida num determinado desporto, e agora neste momento estou a referir-me concretamente ao CrossFit, pode ser ou pode-se tornar um entrave à evolução. Eu vou-te explicar porquê. Repara, quando eu te digo assim, tudo o que tu fizeres, João, hoje está melhor que ontem. E amanhã vai estar melhor que hoje. E no outro dia vai estar melhor que ontem e por aí fora. Isto é, do ponto de vista romântico, muito interessante e espetacular, e tu vais ficar super contente que vais estar a evoluir. Mas se calhar não é a verdade. E eu, como atleta, quero ouvir a verdade. E eu quero que me digam, e pior, se eu for um atleta bastante crítico, vou saber que eu hoje não estou melhor que ontem. E se tu me vais dizer que eu hoje estou melhor que ontem, sei que tu me vais estar a mentir. E vou começar a perder a confiança em ti porque tu hoje já me mentiste. E eu sei que não estou. Estás a ver? E isto muitas vezes começa a criar aqui uma tensão muito grande e começa a criar problemáticas à relação treinador-atleta. Isto antes de saltar para a questão da evolução em termos de movimento. Obviamente que isto tem que ser cultivado, tem que crescer e tem que ir evoluindo neste sentido. Nós não somos únicos a pensar assim. Volto a dizer, eu tive este verão passado num curso nos Estados Unidos e eles pensam absolutamente igualzinho a nós. Os halterofilismo nos Estados Unidos pensam igualzinho a halterofilismo Portugal cá em relação ao CrossFit. Igual. Eles sabem que os erros que se cometem são iguais, as coisas que se dizem são as mesmas, continuam a dizer clichês e as pessoas agarram-se a estes clichês, agarram a frases feitas que querem ver, agarram a coisas que querem fazer. Mas depois chega um dia em que batem numa parede e não evoluem mais e querem saber porquê. E é aí que surgem os problemas. Porque repara, quando tu fomentas muitas vezes a cultura de que, olha, agora hoje, João, bateste recorde de hang clean. Ontem bateste recorde de hang clean com as tuas meias favoritas. No dia anterior bateste recorde de hang clean com o cinto e com as tuas meias favoritas. No outro dia anterior bateste recorde de hang clean sem pulsos. Portanto, todas estas coisas que estão aqui a querer fomentar, de que isto é tudo é um mundo muito lindo e toda a gente é preciso bater recordes, é mau. Primeiro, ensina que as pessoas não precisam de lidar com frustrações, e quando precisam. A vida é uma frustração, meu amigo. A vida é assim, vai-nos dar chapadas na cara a torto e a direito. Portanto, não lidar com frustrações, para mim, a mim é errado. Eu todos os dias cometo erros. Todos os dias. É raro o dia que eu não cometo erros. Às vezes, quando fico deitado na cama, não cometo erros. Mas, às vezes, ter ficado na cama deitado é um erro propriamente dito. Agora, é preciso que as pessoas compreendam este tipo de cultura. E é preciso que as pessoas compreendam que lidar com as frustrações e lidar com erros e lidar com falhas faz parte do processo evolutivo de qualquer atleta e de qualquer ser humano. Okay? E acho que isto está a ficar melhor nesse sentido, muito sinceramente, está a ficar melhor. Porque as pessoas também estão a ver, lá está, estão a chegar àquele tal ponto, estão a começar a perguntar-se, mas porquê é que eu tive aqui um atleta que estava sentado no sofá, entrou-me aqui no ginásio, começou a evoluir espetacularmente, porque toda a gente que estava sentado num sofá vai evoluir espetacularmente,
mas agora parou. E o que é que eu faço agora, não é? Aqui, isto é que distingue um treinador. Porque um treinador que faz evoluir alguém que estava sentado no sofá, isso não é nada de novo, não é? Não é nada de especial. Isto é que as pessoas têm que perceber. Relativamente ao movimento propriamente dito, à evolução do movimento propriamente dito, eu acho que tem que ver com a pessoa que nós temos à frente. E por isso é que eu acho muito importante logo a primeira fase do arranja um treinador. Okay? Porque o treinador vai conseguir, se ele tiver uma visão, vai conseguir perceber que tu estás muito à frente já. E captaste imediatamente o movimento. E já não vais precisar passar por todas as fases evolutivas que era preciso passar se nunca tivesses visto isto, não é? Portanto, isso é que deve de distinguir um treinador. Chegar e ver, espera, este rapaz não está na mesma liga que os outros. Vou pô-lo já aqui e ele vai já passar a fazer um snatch completo. Vou já passá-lo agora a fazer um snatch completo. E as pessoas pensam, o quê? Então, mas ele agora entrou e faz um snatch completo? Meus caros, se eu dei-lhe a barra a primeira vez que ele pegou numa barra, dei-lhe para as mãos, ele viu-me fazer um movimento, copiou igualzinho. Eu vou ficar aqui a fazer o quê? Isto é precisamente como o sobredotado. Eu chamo-lhe isto muitas vezes o sobredotado do desporto. O sobredotado entra numa escola. Repara, ele vai para a escola, para a escola primária, já sabe ler, escrever, sabe onde é que o Afonso Henriques nasceu, que bateu na mãe, tudo e mais alguma coisa. E o primeiro dia na escola vai ser A, B... Este rapaz vai ficar frustradíssimo. Okay? Portanto, ele tem o seu passo. Tem já uma evolução primária, portanto, tem um set point que já está mais à frente que o outro, né? E já está mais à frente. Portanto, ele tem que começar lá mais à frente e tem que começar a ser estimulado já. Okay? Enquanto que o outro será menos que ele por isso? Não. Agora, tem direito a outro tipo de caminho. Tem direito a uma evolução mais lenta. Se calhar é uma evolução que, a longo prazo, vai ultrapassá-lo. Aliás, nós vemos muitas vezes isso com os próprios sobredotados. Eles chegam à idade adulta e são absorvidos pelo sistema. Não são nem mais nem menos inteligentes que os outros a partir de determinada altura. Foram até ali, isto porque possivelmente o seu processo maturacional nervoso e intelectual estaria mais avançado. Portanto, isto às vezes é tudo uma questão de maturação. Ele estava num estado maturacional um pouco mais avançado e, claro, alcançou objetivos muito mais à frente do que o outro. Mas o outro há de lá chegar. Eventualmente vai pelo seu processo maturativo convencional e normal e vai lá chegar. E existe também o outro tipo de rapaz que tem um processo mais atrasado e que precisa estar lá atrás. Em termos de revisão bibliográfica, aquilo que a revisão bibliográfica diz é que o clean deve ser ensinado primeiro. Ou seja, no convencional linguagem portuguesa é metido ao peito. A metida ao peito deve ser ensinada primeiro, é o que eles dizem. É um movimento mais simples, mais curto. Nós queremos começar com aquilo que eu normalmente aconselho é a pessoa começar com movimentos curtos. Movimentos rápidos, curtos. Que rapidamente possas repeti-lo vezes sem conta, sem te cansares. Isto é importante, não podes estar a fazer 10 snatches de seguida, ainda que seja com a barra, vais ficar completamente desgraçado, ao nível do sistema nervoso central, ao nível periférico, etc. Muscular, glicolítico, tudo, vai-te completamente desgraçar em termos de fadiga. Portanto, tens que escolher criteriosamente o movimento por ser um movimento curto, fácil de ensinar, fácil de captar, começar a fazer pequenas progressões, conforme vais vendo a evolução do atleta, lá está, este olho clínico é importante perceber. Se o atleta estiver a evoluir bem, então ok, vamos continuar a evoluir. Se ele não estiver a evoluir, então eu tenho que recuar um pouquinho, se calhar dar 2 ou 3 passos atrás e ensinar uma outra coisa mais básica, ok? Portanto, às vezes é isto. E começar daqui, meu caro. Aqui a progressão em termos de exercícios é convencional e eu acho que é transversal para todos, para tudo o que seja movimento, para tudo o que seja tarefa. Portanto, é transversal, tens que ensinar curtinho. Olha, agora vou-te só ensinar esta parte, depois já vamos acrescentar mais qualquer coisa. Portanto, eu acho que isto é transversal. E com base nisso, eu acho que aquilo que tu tens que perceber é quem tens à frente. E analisar quem tens à frente e se tens de dar passos largos, se tens de dar passos mais curtos, se tens de dar 2 ou 3 passos para trás, e isto é muito mais importante. Eu, por exemplo, eu gosto de começar pelo snatch.
muito sinceramente, eu quando ensino, quando começo a ensinar, gosto de começar pelo Snatch. E tenho dado bastante bem a começar pelo Snatch. Já tenho tido casos em dizer assim, ok, com este rapaz não funcionou. Também já tive. Já tive casos em que comecei pelo Snatch, comecei a ensinar pelo Snatch e tive de dizer, não, ele por aqui não vai lá. Vou ter que, pronto, ok, põe a barra no chão, ok, agora vamos fazer um outro movimento. Esquece isso, vamos fazer um outro movimento, tal, pronto, e começar a desconjuntar outra vez a coisa e ensinar-lhe uma nova situação. Eu acho que isto é importante. Esta nova noção de coach e de coaching é importante perceber e é importante relembrar que ser coach é isto mesmo. Não é um convencional indivíduo que ensina a fazer uma tarefa que podia estar escrita num papel qualquer, não é? Mas é uma pessoa que desconstrói o exercício todo e desmonta-o completamente e vai-te explicar e vai-te dizer, olha, primeiro vais fazer isto, agora vais fazer aquilo, estou a ver que a tua dificuldade é nesta fase, vamos focar-nos um pouquinho mais, ok? Portanto, eu acho que é um pouco por aí. Os atletas de um qualquer treinador dizem muito sobre ele. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes atletas muito bons com treinadores muito maus. Isto pode acontecer. É muito mais fácil disto acontecer. Este atleta vai sempre ter sucesso. Um bom atleta com um mau treinador vai ter sempre sucesso. Mas não vai ter todo o sucesso que poderia ter. Okay? É preciso que as pessoas compreendam isto. Senão a pessoa vai pensar, ok, então eu tenho um treinador qualquer. Não. É que todo o sucesso que ele poderia ter vai consegui-lo obter com um bom treinador e um bom atleta. Okay? Agora, é óbvio que um bom atleta vai sempre fazer ficar bem um mau treinador e vice-versa, não vai acontecer. Ou seja, tu podes ser o melhor treinador do mundo, se tiveres um atleta horroroso, também nunca vais fazer grande coisa dele. Nós sabemos que existem aquelas pessoas que são non-coachable, são não treináveis. Existem alguns atletas que eu costumo dizer que são atletas não treináveis, que são atletas que não são fáceis de ensinar, não acatam as ordens que tu dizes, não percebem aquilo que tu estás a dizer, não conseguem converter em atos aquilo que tu queres dizer, não é? Aquilo que tu estás a ensinar. Portanto, há aqui uma série de fatores que importam, nomeadamente a passagem da informação, porque ser bom treinador não é aquilo que ele percebe, não é aquilo que tu lhe ensinas, é aquilo que ele percebe. Não é? Portanto, é mais importante isso, aquilo que ele percebe. Tu estás a ensinar qualquer coisa, ok, porreiro, mas ele não está a perceber. E é preciso compreenderes isso, ok? Ok. E já agora, uma pergunta mais pessoal, ainda sobre a parte do treinador. Pronto, ainda existem poucos treinadores cá em Portugal e, por exemplo, no meu caso, tu estás em Grândola, eu estou em Lisboa, temos de fazer, pronto, o dito chamado online coaching. Pronto, não é a mesma coisa do que ter daqui ao meu lado, que aí eu consigo ter logo o feedback direto, mas achas que em termos de progressão, em termos de evolução, é muito semelhante? Ou vai sempre haver alguma diferença, mas também em termos de basicamente de avaliação, eu hoje não me estou a sentir muito bem. Então pronto, vamos alterar isto, isto e isto. Enquanto que se nós estivermos longe já não vai ser tão assim. O que é que tu achas desta parte? E também quais são as formas de contornar estes obstáculos? Ok, é uma pergunta interessante. Hoje em dia vemos muito online coaching. Eu vou-te ser muito sincero, João. É óbvio que nunca é a mesma coisa. Não vale a pena dizê-lo porque não é a mesma coisa. Agora, tu podes torná-lo mais pessoal, não é? E tu sabes, como eu costumo fazer muitas vezes, eu às vezes não acho que por escrever qualquer coisa não é a mesma coisa de que a linguagem gestual, que a linguagem corporal, é mais do que isso. E às vezes acho que falta essa componente e então mando um vídeo a dizer o que é que se passa. Não só demonstrativo, mas para tu perceberes aquilo que eu realmente quero dizer, porque muitas vezes escrever aquilo que tu estás a dizer é inconvertível em palavras e entretanto já estás a escrever e já te esqueces do que é que ias dizer a seguir. Portanto, eu acho que na transmissão de informação
obviamente é mais complicado. Pode tornar-se mais fácil, como eu te disse, como, fazendo uns vídeos, etc. Portanto, se o interesse do treinador em explicar-te algo é grande, então ele vai fazer isso. E às vezes também tem a ver com a importância daquilo que eu quero dizer. Porque é óbvio que se eu te quero dizer assim, João, está tudo bem, não preciso fazer um vídeo a dizer isso, né? Obviamente. Põe lá, João, está porreiro, está tudo bem, mantém assim, o que tu queres agora é consistência e consolidar esse movimento. Pronto, estás a ver? E é isto que precisamos de saber. Ok, então eu aí ponho por palavras e está feito. Outra coisa é, eu preciso dizer mais qualquer coisa, preciso ser mais expressivo, preciso ser mais crítico. Então eu mando um vídeo e se calhar até te digo assim, olha João, vê este vídeo agora, mas olha, amanhã, antes de treinares, vai vê-lo outra vez. E isso às vezes é importante, ok? Este estudar aquilo que o outro disse, eu às vezes leio uma frase 2 ou 3 vezes e ela parece-me diferente cada vez que a leio. E obviamente que quando alguém está a passar uma informação, eu penso que seja a mesma forma. Portanto, o discurso está sempre a mudar, a forma como o dizemos também, lá está, até a própria passagem da informação e aquilo que tu entendes daquilo que eu estou a dizer é importante, e portanto eu muitas vezes em contacto pessoal, eu estou ali e digo a mesma coisa de 10 formas diferentes, e isso não consigo dizê-lo online, obviamente, e portanto isso é um entrave muito grande, obviamente, isso é um entrave muito grande. Agora, é o possível, e garanto-te, eu tenho orgulho nos atletas que tenho, todos têm uma evolução muito boa, têm tido uma evolução muito boa, poderiam, se eu tivesse ao pé, seria com certeza melhor, mas eu consigo percepcionar a evolução, às vezes temos que patrocinar essa evolução de uma outra forma, porque há outros entraves, nomeadamente há coisas que nós dizemos, eu vou dar um exemplo muito grande, alguém me manda um vídeo, mandam-me vídeos com muita frequência, pessoas para eu analisar os vídeos deles, mesmo que eu não seja o treinador deles. Muitas vezes fazem isso. Aliás, até atletas de outros treinadores mandam mais vezes vídeos para eu os analisar. Analisar um vídeo pontualmente vale o que vale. Eu vou-te ser sincero. Sabes quantos vídeos é que eu precisava de ver de uma pessoa para saber como é que ela é? Eu precisava de ver 5 vídeos para perceber se aquele erro que ele está a cometer é mesmo crónico ou se aquilo foi uma coisa que aconteceu agora. Porque um atleta que não é meu, eu vou ver o vídeo dele pela primeira vez e ele envia uma coisa qualquer e eu vou dizer, tu tens isto assim assado. É complicado. Eu às vezes sou um bocado reticente em dizer coisas muito graves nesse aspecto. Não porque tenha medo de repercussões, mas porque fico a pensar, eu se calhar posso estar a dizer uma barbaridade. Vou dizer o quê? Olha, tu és muito mau a fazer isto assim assado. Eu às vezes até começo por dizer assim, olha, neste vídeo que eu estou a ver, não é que tu faças sempre, como quem diz, é neste vídeo, neste momento, aquilo que eu estou a ver é isto. Agora, se é isto que acontece sempre, ou se tu me estás a mandar um vídeo que não é exemplificativo daquilo que tu costumas fazer, então, eu quanto a isso não posso fazer nada, não é? Agora, é importante a pessoa ter noção do que aquele atleta pode fazer e daquilo que ele consegue fazer. Portanto, isso é muito importante, a pessoa percepcionar isso, o atleta e o treinador, obviamente. É possível fazer? E estamos numa nova era e estamos também agora a explorar isso. Não é? Se calhar vamos ser cada vez melhores a fazer isto e vamos ter que ser cada vez melhores. Nomeadamente, nós em Portugal, que ainda não temos muitos treinadores, como tu estavas a dizer, não temos muitas pessoas que... E depois tu tens um pormenor muito grande, que eu costumo dizer isto muitas vezes. Tu tens que confiar no treinador. Tu até podes ir encontrar um treinador lá à porta do casa, mas tu não confias nele. Garanto que não vai valer a pena ele estar ali ao pé de ti. Não vai valer a pena. Portanto, isso é muito importante. É importante essa confiança que se deposita no discernimento dele, na capacidade organizativa que ele também tem, porque esta coisa de as pessoas dizerem que já só tenho uma vaga. Já só tenho uma vaga para o meu coaching online.
Isto tem que ser dito com um conhecimento de causa muito grande, porque eu tenho realmente que ter noção de quantas vagas eu consigo lidar. Eu garanto-te que eu já estive no limite disso, sei quanto é que é, sei quanto é que é o limite disso para conseguir perceber quanto é que eu consigo lidar com, e não sei se toda a gente saberá, ok? Essa coisa de, eu consigo lidar, não, eu consigo fazer, e tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, é óbvio que é isso que eu estava a dizer. Quando nós olhamos para o movimento e ponto final. Agora, isso é uma situação. Agora, quando queremos ser mais do que isso, queremos olhar e perceber olha, falámos isso hoje, se o atleta tem uma descompensação, se está ali a acontecer qualquer coisa, temos de perceber o que é que ela é. Se é realmente um desequilíbrio muscular, se é um padrão de movimento que nós formulamos agora aqui na cabeça, que isso acontece com imensas vezes, eu como atleta experienciei-o imensas vezes, manias do arco da velha, virar a cabeça, dar cabeçadas, fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, existem coisas que surgem e que depois nós temos de ver, espera lá, o que é que está aqui a passar? Não vou agora começar a dizer, tu estás a dar uma cabeçada porque o esternocleidomastoideu direito está um bocadinho mais destreinado que o esquerdo e, portanto, vamos ter que... Não é? É óbvio que isso são coisas da treta. Isso é aqueles treinadores que procuram um defeito em ti para tu resolver. Procura encontrar primeiro um defeito em ti para que tu possas resolver. Olha, tu tens um problema e eu vou-te resolver. Estás a ver? Às vezes é um pouco isto. Eu tenho visto isso acontecer imensas vezes, nomeadamente em estudos. É fácil encontrar erros em estudos, é fácil, difícil é fazê-los melhor. Mas pronto, eu acho que é lidar com isso, é lidar com e aprender todos os dias, cada vez a lidar melhor com a situação. Para ver vídeos, requisitar vídeos. Olha, o teu vídeo não está muito bem filmado, eu quero que tu filmes mais deste lado, quero que tu esteja mais acima. Portanto, muitas vezes eu estou a pensar em fomentar agora uma coisa que é, um atleta quando começa a treinar comigo, tem que comprar um tripé, um telemóvel para filmar, capaz, e portanto, existem logo, ou então a inscrição comigo tem logo um pack, é logo esse. Recebe logo um pack, que é um tripé, para filmar porque isso é muito importante, por muito que as pessoas achem que não é, verificar, lá está. Eu não estou no local e quero ver aquilo que eu pretendo ver naquele momento, estás a ver? E isto às vezes as pessoas não pedem, e especialmente em halterofilismo é muito importante ter noção do espaço, ter noção do atleta, ter noção do caminho da barra. Nós em halterofilismo temos duas realidades. Temos o caminho que a barra está a percorrer e temos aquilo que o atleta faz para a barra percorrer esse caminho e aquilo que ele faz propriamente dito. Portanto, existem 3 situações distintas. Portanto, atleta, barra e a conjugação entre os dois. Portanto, estas 3 situações são muito importantes e visualmente, por exemplo, isso, se tu não tiveres presencial e se não andares ali de volta dele e vais ver agora aqui esta situação e agora vais olhar aqui, se não tiveres isso, tens que lhe pedir e tens que lhe saber pedir. Portanto, mas eu acho que é fazível. É o ideal? Não é o ideal. Mas realmente, de qualquer modo, continua a ser melhor do que muitas situações que eu conheço. Sim. E eu acho que no próximo mês direi a spec, então. Acho que é bom. Bem, Paulo, mais uma vez obrigado por dispensares do teu tempo. Ainda vai haver uma segunda parte, onde vamos falar mais de programação, competição e mesmo a transferência do halterofilismo para outros desportos em termos de performance. Mas por hoje ficamos por aqui. Só por último, dá-me se calhar os teus contactos de Instagram, o mail, que se alguma pessoa estiver interessada pode falar contigo de qualquer assunto. Instagram é de Paulo Antunes, de como THE, portanto de Paulo Antunes. Facebook, também se me procurarem em Paulo Antunes devem de encontrar 10 mil perfis. Portanto, eu vou tentar aqui encontrar o meu perfil. Está aqui um sítio onde nós encontramos, não é? Sim, portanto, eu também depois meto na descrição mesmo. Pronto, ok, boa, assim é melhor. Pronto, eu tenho, Paulo Antunes também o meu perfil de Facebook, e portanto o meu e-mail é paulojete,
JET, portanto, Paulo JET, tudo pegado, 73, @gmail.com. Ok, muito obrigado, Paulo. E vemos numa Nada? próxima. Ok, obrigado eu. Vá, obrigado. Obrigado.